Peço que se acomode e permita que estas palavras acompanhem seu momento. Se desejar caminhar conosco nesta jornada, inscreva-se no canal e vamos mergulhar. O mundo se manifesta em uma pulsação constante, um ritmo que muitas vezes passa despercebido sobre a camada espessa das urgências cotidianas. Existe uma cadência sutil em tudo o que vive. Uma respiração que não pertence apenas aos pulmões, mas ao próprio movimento das horas e ao desdobrar das estações. Muitas vezes a percepção humana se limita à superfície das formas, esquecendo-se de que a realidade é tecida por fios invisíveis de intenção e consciência. Quando se observa o movimento de uma cidade ao amanhecer, nota-se que não são apenas engrenagens e motores que despertam, mas uma vasta rede de vontades que, embora pareçam isoladas, compõem um único organismo em busca de significado. O silêncio que precede o sol é o campo onde todas as possibilidades ainda repousam, um estado de puro potencial onde o tempo parece não ter pressa. É nesse espaço entre o pensamento e a ação que a verdadeira natureza da existência se revela. A consciência humana assemelha-se a um rio que, em sua jornada para o mar, atravessa diversos terrenos, ora calmo e profundo, ora agitado e turvo. Muitas vezes a mente se identifica com os detritos que o rio carrega, em vez de se reconhecer como a própria água, límpida e fluida por natureza. Há uma beleza melancólica na forma como o ser humano se apega às margens, temendo a correnteza, que no fundo sabe para onde deve ir. Observar esse fluxo sem tentar represá-lo é o início de uma lucidez que transcende o intelecto. Não se trata de uma busca por respostas definitivas, pois a vida não se resolve como um problema matemático, mas se experimenta como uma obra de arte em constante mutação, onde cada gesto carrega uma densidade espiritual silenciosa. A sacralidade habita o comum, escondida sobre o véu da distração. Ela se revela nos pequenos instantes, no toque, na luz, na pausa, e convida, sem pressa, a presença que sempre esteve ali. Nas frestas da rotina, o invisível se comunica através de símbolos que o coração reconhece antes mesmo que a razão tente traduzi-los. O cair de uma folha não é apenas o fim de um ciclo biológico, mas um lembrete silencioso sobre a arte de soltar. Permitir que o que já cumpriu sua função retorne à Terra é reconhecer a transformação como parte natural da existência. Existe uma coragem silenciosa na natureza que o homem muitas vezes desconhece ao tentar controlar tudo. A ilusão de governar o fluxo dos acontecimentos cria uma tensão sutil que adoece o olhar e obscurece a harmonia do caos aparente. Quando a observação se torna mais lúcida, percebe-se que coincidências são, na verdade, ressonâncias de uma ordem mais profunda. Uma geometria invisível une o movimento das estrelas ao pulsar das células dentro do corpo. A vida não acontece por acaso, mas por encontros entre a necessidade da alma e a generosidade do universo. O silêncio é talvez a ferramenta mais poderosa de exploração interna, embora seja frequentemente evitado como se fosse um abismo. Em uma era de ruídos constantes, o encontro com o vazio revela o que existe além das máscaras. No silêncio, as águas da mente se aquietam, permitindo que verdades submersas venham à tona. Não é um silêncio vazio, mas um espaço pleno de presença e percepção. Nesse estado, a distinção entre quem observa e o que é observado começa suavemente a se dissolver. Percebe-se que não se habita apenas um corpo, mas um campo de consciência vasto e sem fronteiras claras. O corpo é instrumento, uma morada temporária, mas a melodia que ele expressa não se desgasta com o tempo. A velhice e a finitude deixam de ser tragédia e passam a carregar a dignidade de um entardecer silencioso. A busca por sentido muitas vezes leva a caminhos distantes, quando o essencial reside na qualidade da atenção ao agora. Há uma dignidade profunda no caminhar consciente,
no sentir o chão sobre os pés e o fluxo da respiração. A memória reflete o passado, mas não deve se tornar a cela da consciência. O passado sustenta o presente como solo fértil, sem determinar a direção de cada novo ramo. A liberdade nasce na capacidade de observar as próprias histórias, sem ser aprisionado por elas. É possível honrar o caminho percorrido, sem permitir que cicatrizes definam o sentir do agora. A vida se renova a cada instante, e a alma, em sua essência, permanece jovem e curiosa. Intocada pelas marcas externas, ela continua aberta ao mistério silencioso de existir. Essa lucidez traz consigo uma compaixão natural por todos os seres que compartilham a mesma jornada. Ao reconhecer as próprias batalhas invisíveis, o olhar para o outro torna-se mais suave. Percebe-se que cada indivíduo é um universo em miniatura, lidando com suas próprias sombras e buscando alguma luz. A agressividade e o egoísmo revelam-se como defesas sutis de quem ainda se sente separado do todo. A espiritualidade, despida de dogmas, é o reconhecimento da interconexão. O que afeta um, reverbera na teia coletiva. Não há atos isolados, cada gesto de gentileza se expande como ondas em um lago silencioso. A responsabilidade de ser consciente torna-se um compromisso com a harmonia, uma contribuição silenciosa para o equilíbrio do todo. Cada pensamento de paz sustenta essa teia invisível, mesmo quando não é percebido. A percepção da realidade se assemelha a uma tapeçaria vista pelo avesso, onde fios soltos parecem não ter sentido. Mas, ao virar o tecido, revela-se uma imagem precisa, tecida por uma inteligência maior. O ser humano tenta desfazer os nós do destino, sem perceber que cada entrelaçamento tem propósito. O sofrimento, muitas vezes rejeitado, é o atrito que refina a luz da consciência. Há uma sabedoria silenciosa na paciência das árvores, que permanecem firmes enquanto as tempestades passam. Elas não apressam a primavera, apenas confiam na inteligência que sustenta a vida. Essa confiança não é passividade, mas uma entrega ativa ao fluxo da existência. Ao soltar o controle, abre-se espaço para que o extraordinário surja no comum. A mente que julga vive em conflito constante com os fatos, enquanto a consciência que observa cultiva a equanimidade. Há um poder imenso em não reagir pelo medo, mas responder a partir de um centro de calma. Esse centro permanece intacto diante das oscilações externas, como o oceano profundo sob as ondas agitadas. Ele não se abala com a superfície, pois pertence a uma camada mais silenciosa do ser. O convite da existência é mergulhar mais fundo, deixando a turbulência das opiniões. E nesse mergulho, encontrar a clareza de uma presença que sempre esteve ali. Muitas vezes, a sensação de vazio não é a falta de algo, mas o excesso do que não possui alma. O acúmulo de posses e estímulos cria um ruído constante que silencia a escuta da voz interior. Essa voz não grita, ela sussurra nas entrelinhas dos acontecimentos, nos instantes em que o pensamento desacelera. Para ouvi-la, é preciso cultivar uma solidão produtiva, um recolhimento que reconecta a própria essência. Nesse espaço, percebe-se que muitos desejos são ecos de carências antigas, tentativas de preencher um vazio que pede presença. A verdadeira riqueza não está no acúmulo, mas na leveza de quem se sente completo com o essencial, a plenitude na simplicidade dos sentidos, na beleza gratuita de um horizonte silencioso. Quando se está presente, o pouco se torna suficiente, e o suficiente revela sua abundância. O tempo deixa de ser um carrasco que consome a vida e se torna a tela onde a alma pinta sua história. Existe o tempo do relógio, linear e implacável, e o tempo da experiência, curvo e profundo. Há instantes que se expandem como eternidades e anos que passam como um sopro despercebido. A consciência dilata o tempo,
tornando-o denso através da atenção plena. Nos gestos simples, ao caminhar, ao ouvir, ao tocar, existe a oportunidade de habitar plenamente o agora. E nesse estado, o tempo cronológico se transforma em um espaço sagrado de experiência viva. A ansiedade se dissolve na presença, pois o medo habita o futuro ou o passado. No agora, a vida é sempre suficiente, fluindo sem deixar marcas em quem apenas observa. A maturidade espiritual surge como uma simplificação da existência. Os dramas se revelam como movimentos naturais da psique, fases de um processo que convida à integração das partes ainda não compreendidas. Em vez de lutar contra as falhas, o olhar consciente as acolhe com ternura. Não há exigência de perfeição, apenas o reconhecimento sincero do caminho. O ego perde espaço para uma identidade mais ampla, que se reconhece no outro e em todas as formas de vida. O outro deixa de ser julgamento ou disputa e passa a ser espelho e revelação. Essa unidade sugere que o isolamento é apenas uma ilusão. As formas são distintas, mas a essência que as anima é a mesma, como um caleidoscópio de infinitas combinações. A ética deixa de ser uma imposição externa e se torna uma necessidade interna de harmonia. Agir com integridade é cuidar da própria energia, sabendo que tudo reverbera. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto é uma semente lançada num solo invisível. E no tempo certo, esses frutos retornam, definindo a paisagem onde a alma irá habitar. O mistério da vida não é algo a ser desvendado pelo intelecto, mas honrado pelo coração. O excesso de explicações muitas vezes nos afasta da experiência direta do ser. Há uma sabedoria no indizível, naquilo que se revela em um abraço, no luto, no nascimento. A mente é limitada diante do cosmos, mas a alma sabe se sintonizar com essa vastidão. Viver com lucidez é aceitar o não saber e reconhecer nele uma forma profunda de liberdade. É voltar a se maravilhar com o mundo, despindo-se de certezas e armaduras. Caminhar pela terra com leveza é compreender que estamos de passagem, mas que essa passagem, por si só, é um evento sagrado no tecido do infinito. Esse reconhecimento desperta uma pergunta silenciosa: quem é aquele que habita o centro de todas as experiências? Muitas vezes, vivemos como passageiros distraídos, presos a identidades construídas. Mas na quietude, quando tudo silencia, permanece algo que não pode ser nomeado. Uma presença que não envelhece, nem se abala com críticas ou elogios. É o observador silencioso que sempre esteve ali, na infância, no agora e além do tempo. Encontrar-se não é descobrir algo novo, mas remover o que nunca foi essencial. As camadas de ilusão se formam para proteger, mas também afastam da própria essência. E muitas vezes, aquilo que chamamos de vulnerabilidade é, na verdade, a nossa maior força. Ao olhar para dentro, surge um convite à honestidade. Quantas verdades são realmente suas? E quantas foram herdadas, aceitas apenas para pertencer? A jornada humana é, em grande parte, desaprender, retornar à simplicidade que foi esquecida. Busca-se cura em lugares distantes, ignorando o chamado interno por espaço. O desconforto não é um erro, mas um sinal da essência pedindo para respirar. A vida convida ao retorno, à autoobservação como solo fértil da lucidez. E se por um instante você soltasse a necessidade de ser algo, de ser especial, correto ou reconhecido, e apenas permitisse que a vida fluísse, livre de resistência através de você? Nessa entrega, descobre-se que a insegurança não nasce da falta de controle, mas da tentativa de mantê-lo sobre o que é, por natureza, efêmero.
O medo da perda surge quando se esquece que nada nos pertence de fato. Nem pessoas, nem objetos, nem mesmo ideias são permanentes. Somos canais por onde a vida se expressa temporariamente. Quando essa compreensão se instala, um peso silencioso se dissolve. A liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas saber quem se é por trás dos desejos. A felicidade deixa de ser um destino distante e se revela na harmonia do presente. A pergunta mais profunda deixa de ser sobre o que fazer da vida e passa a ser sobre o que a vida quer expressar através de você. Essa mudança transforma o fardo da existência em uma dança leve e significativa. Com essa percepção, as relações deixam de ser trocas e passam a ser encontros de espelhos. O que incomoda no outro revela sombras internas, e o que encanta aponta potenciais adormecidos. O encontro consigo mesmo transforma o amor. Ele deixa de ser carícia e se torna transbordamento. Já não se busca no outro aquilo que falta. Descobre-se uma totalidade que não depende de fora. E essa independência não gera frieza, mas uma entrega mais genuína, onde o dar já é em si suficiente. É preciso questionar o ritmo escolhido para viver. A aceleração constante muitas vezes anestesia, evitando o encontro com o vazio interior. Mas o vazio não é ausência. Quando se desacelera, revela-se um espaço fértil, um útero de criação e renovação. É nele que ideias nascem, que feridas cicatrizam e a intuição retorna. A alma não segue a pressa do mundo moderno. Ela se move no tempo das árvores e das marés. Respeitar esse ritmo é um ato de amor e coragem. Permitir-se ser humano, com pausas e silêncios, é reconhecer que o ser é mais essencial do que o fazer. E nisso há uma dignidade silenciosa. Enquanto o dia segue e as tarefas continuam, que essa sensação de encontro permaneça ao fundo. Não é preciso guardar palavras, mas a clareza que elas despertam. A espiritualidade verdadeira se revela no cotidiano, na capacidade de manter o coração aberto mesmo diante do caos. Cada desafio carrega um convite. A jornada não possui um fim, pois o infinito não conhece limites. O que existe é um aprofundamento contínuo na experiência de estar vivo. Que o questionamento não traga angústia, mas uma curiosidade renovada. Que você se observe com gentileza, como quem contempla um mistério sagrado. Ao retornar às suas atividades, lembre-se de que não há separação. Você não observa o mundo, você é parte viva dele. Seu brilho não depende de circunstâncias externas. Ele é sua natureza essencial, uma centelha silenciosa que habita o centro do seu ser. Que sua caminhada seja leve e lúcida, e que cada passo o aproxime de si mesmo. Onde quer que você vá, que a presença seja sua bússola e o silêncio seu guia.